Galera, hoje de manhã eu postei no meu Twitter querendo saber sobre o que eu ia gravar hoje e eu comentei dizendo que eu tinha assistido os primeiros episódios de dois animes, o primeiro deles chamado 86 e o Fumetsu no Anatae, ou traduzindo aqui pro inglês, To Your Eternity. Eu postei isso aí querendo saber o que o pessoal tinha achado, se o pessoal tinha assistido, o que valia mais a pena comentar, e eu cheguei à conclusão pelos comentários que valia mais a pena comentar esse segundo, então vamos lá falar um pouquinho sobre ele hoje, beleza, galera? Esse é um anime com nome em japonês e inglês, mas se for traduzir aqui livremente para o português seria Para a Sua Eternidade. E ele está sendo produzido pelo estúdio Brains Base, que vocês provavelmente nunca ouviram falar, e nem eu tinha ouvido falar também, mas que esse era um estúdio muito mais expressivo e com muito mais relevância até 2013, um ano onde parte da sua equipe saiu para fundar um estúdio próprio. Mas antes disso acontecer, ele lançou alguns animes interessantes, como por exemplo em 2007, lançando Baccano, e também em 2010 lançando Durarara. E o principal da história desse anime é que ele é escrito pela mesma criadora de Koe no Katachi, mais conhecido como Voz do Silêncio, que foi um dos filmes de maiores sucessos, né? Uma das animações japonesas de maiores sucessos aí da última década, então foi da última década, né? Foi nessa década que lançou, acho que não faz tanto tempo assim. Bom, considerando que a gente já mudou de década, que a gente tá em 2021, seria a última década antes dessa até, tipo, 2010, no caso. Enfim, dos últimos anos. Então, obviamente, por conta disso, já dá pra esperar que a história ela siga um pouco, né, da melancolia e um pouco do drama que Koe no Katachi ele também tem bastante. E é realmente isso que a história ela se trata. Teve gente que já chorou logo no primeiro episódio, eu não fui uma delas, mas não dá pra me usar como um parâmetro, porque eu tenho alguma coisa, eu acho que tem pedra. Eu acho que eu tenho pedras não só nos rins, mas também no próprio coração que me impedem de chorar. Que horror isso. Mas eu vou dizer que por mais que eu não tenha chorado no final desse primeiro episódio, eu consegui sentir a cena. Eu realmente consegui simpatizar com aquele momento, por mais que eu estivesse lá só assistindo casualmente. Então se eu, coração e rim de pedra, conseguir sentir alguma coisa no final do episódio, com certeza se você tiver um pouquinho mais de compaixão, um pouquinho mais de humanidade no seu coração, você provavelmente vai se emocionar assim muito mais do que eu. Falando sobre a sinopse dessa história, você vai ver que é um negócio completamente viajado, mas calma que não é essa loucura toda não, porque o foco não é exatamente esse, né? Não é a loucura toda, começa meio doido, mas não é essa loucura toda não. Vamos lá. O anime ele começa já contando a história de uma esfera mágica que é invocada na Terra por alguém que também é, coincidentemente, o narrador dessa história. A gente não sabe exatamente a origem dessa esfera, mas as consequências da existência dela é que ela jogada ao mundo, jogada na Terra, essa esfera ela tem o poder de assumir a forma de qualquer coisa que ela toque. Então, logo no começo, a esfera ela cai em cima de uma pedra e, consequentemente, ela vira também uma cópia daquela pedra. E depois de um tempo, vai passando um tempo, aparece um lobo ferido que deita em cima dessa pedra e, consequentemente, pelo contato, a pedra acaba se transformando numa cópia daquele próprio lobo. E aqui que a coisa começa a ficar um pouco interessante, porque a história se desenvolve agora mesmo, né? Depois desse acontecimento. Esse lobo, ele, além de ter as habilidades de regeneração dele, ele consegue se regenerar ultra rápido, mas excluindo esse detalhe, esse lobo ele é adotado por um garoto. Esse garoto que ele vive no Ártico, né? A história ela começa se passando ali pelo Ártico e a história desse garoto é basicamente ele vivendo numa vila abandonada, agora com o lobo adotado dele e ele buscando os antigos moradores daquela vila, né? Ele tentando descobrir se existe alguém, se essas pessoas elas vão voltar e ele vivendo cada dia, um dia após o outro, tentando sobreviver no meio daquela nevasca infinita. O que me chamou a atenção nesse garoto é o otimismo dele em relação à vida. Ele realmente acha que vai conseguir sair daquela situação e ele consegue ver o lado positivo da vida nos mínimos detalhes. A gente vê isso em duas vezes nesse episódio. Primeiro quando ele vê uma flecha, né? Uma flecha cravada numa rocha e uma outra situação também onde ele vê um arbusto seco que ele pode usar para fazer fogueira e ele chama até mesmo aquele arbusto seco de árvore. Você vê que ele dá muito mais importância àquilo, por mais que seja só um arbusto seco, ele chamando de árvore representa o fato dele dar essa importância muito mais superestimada do que ela realmente é, do que a coisa ela realmente é. Mas esse otimismo ele segue ao longo de todo o episódio, ele realmente acreditando que pode reencontrar aquela vila, e é curiosa essa relação que esse garoto ele tem com o mundo, mas também é curiosa a relação que ele tem com esse lobo que ele adota, né? Porque o garoto ele não tem ninguém com quem conversar.
Então, naturalmente, ele vai conversar com o lobo dele. Por mais que o lobo ele não entenda, ou a gente sempre fica naquela dúvida, né? O quanto será que o lobo ele tá entendendo do que o humano ele tá falando? Obviamente ele não entende o suficiente para compreender tudo, né? Ainda é um lobo querendo ou não, mas fica aquela coisa, né? Tipo, no fundo parece que ele tá entendendo, aquela coisa de cachorro, aquela coisa de canino mesmo, né? Você acha que ele tá entendendo alguma coisa quando você tá conversando com ele, mas além da perspectiva do lobo, tem a perspectiva do humano, como eu falei. Ele realmente desabafando. Como ele não tem ninguém com quem conversar, naturalmente ele vai conversar com o lobo dele. Ele vai desabafar com o lobo dele. Então, ele faz isso ao longo do episódio, só que a esperança dele começa a morrer ao longo dele. Cara, foi aí que realmente começa a cortar o coração um pouco, né? Que você vê que a coisa ela começa a se complicar um ponto em que você vê que a coisa não vai conseguir ir pra frente. O moleque ele não vai conseguir sair dali. E é isso que realmente acontece no final do episódio, galera. O garoto ele realmente não consegue resistir, ele acaba se ferindo no meio do episódio, né? Tem umas estacas que acabam enfiando na perna dele também, mas toda a situação dele já tava complicada pra caramba. E ele acaba, de fato, morrendo. Você para pra pensar, peraí. O moleque, que teoricamente seria o personagem principal, ele morreu. Só que a surpresa depois disso é que o lobo, ele assume a forma daquele humano, daquele garoto, e ele passa a assumir a identidade dele. Naturalmente existe muita coisa que precisa ser adaptada ali, né? O lobo ele precisa se acostumar com muita coisa. Primeiro, a conseguir andar em duas pernas. Segundo, talvez começar a aprender a falar várias coisas, assim. A história ela abre esse leque, né? Você vê que tem uma mudança muito grande ali, logo no primeiro episódio, onde a gente acha que a história ela vai seguir com os dois juntos, com aquela amizade deles dois. Na verdade, não. O moleque que a gente teve a apresentação dele toda, no primeiro episódio inteiro, a vida dele termina. E a gente vê agora, a partir de agora, a aventura daquele lobo. Vai ser a perspectiva dele na forma daquele garoto. Então causa uma sensação de imprevisibilidade, a gente não sabe exatamente como vai ser. Parece que realmente a história ela só vai começar a partir de agora. Parece que esse primeiro episódio ele só foi um prelúdio pra gente realmente ter, a partir do segundo episódio, o começo da história real, da gente entender como vai ser de fato a história a partir de agora e que até o momento a gente só teve uma prévia. Se você assistiu, galera, por favor, deixa nos comentários o que vocês acharam sobre esse primeiro episódio. Se vocês quiserem que eu traga mais algum outro vídeo de algum outro anime também, o 86, por exemplo, ou um outro, né, Tokyo Revengers. Esse aí eu não assisti ainda, que o pessoal também tem comentado bastante. Por favor, deixa nos comentários e se inscreve no canal para eu saber que vale a pena continuar trazendo outros vídeos desses animes de temporada. E aproveita também para ativar o sininho para não perder a notificação desses próximos vídeos. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau!